Até a década de 80, as margens de lucro na pecuária eram muito grandes. Era possível produzir uma arroba de boi a $4 e vendê-la por 11 a 15 dólares. Isso permitiu o surgimento de distorções e ineficiências que tornaram a pecuária de corte brasileira pouco competitiva para os tempos atuais. As propriedades eram administradas à distância, a produtividade muito baixa. Havia excessiva concentração de investimentos em imóveis com acúmulo de patrimônio, já que a terra era muito valorizada e protegia o fazendeiro da inflação. Por isso mesmo, o pecuarista não se preocupava com a eficiência comercial de seu empreendimento, pouco se preocupava com a vontade do consumidor final. Isso começou a mudar a partir de meados da década de 90, principalmente após a implantação do Plano Real. O valor da terra baixou bastante, chegou a cair para menos da metade nas regiões de pecuária de corte. As taxas de juros de mercado financeiro despencaram, vieram para taxas de juros mais próximas da realidade do mercado internacional, então o pecuarista já não se sentiu estimulado em investir no mercado financeiro. As terras, apesar da queda no preço, elas já começaram a diminuir a opção de comprar terra, então o modelo expansionista já não era mais interessante. Começou uma competição com outras, tanto culturas, como cultura de cana, cultura de café, cultura de laranja e cultura de grãos, competindo pela terra com a pecuária. E também outras opções de carnes de outras espécies, como carne de suíno, carne de frango, começou a competir também com a carne bovina. Então esse cenário fez com que o pecuarista começasse a pensar em investir em tecnologia. E eu atribuo também uma outra razão para a pecuária hoje ter mudado, estar investindo em tecnologia. É a entrada de empresários de outro setor na pecuária. Até o Plano Real, o início do Plano Real, quem investia na pecuária eram pecuaristas tradicionais, de famílias tradicionais. O empresário de outro setor não tinha muito interesse com a pecuária, já que a pecuária de referência era uma pecuária extrativista, de baixa lucratividade, de baixo retorno sobre o capital investido. Mas depois do Plano Real, alguns modelos de produção começaram a aparecer, né, em fazendas, e esses modelos de produção, usando mais tecnologia, intensificando mais a produção, mostraram que a pecuária, ao contrário, é uma atividade que tem alta lucratividade e alto retorno sobre o capital investido. Nesse novo contexto, a pecuária de corte se tornou exigente em termos de gestão. Um primeiro passo para poder gerenciar e fazer evoluir o negócio é saber medir de forma real e objetiva os resultados alcançados e, a partir desses dados, poder verificar o que precisa ser mudado na busca por eficiência. Essa medida é obtida por meio de índices zootécnicos, calculados com base em dados registrados sobre o desempenho dos animais e comparados com metas pré-estabelecidas ou com outros valores de referência. Vejamos alguns exemplos. Na reprodução, alguns índices são de grande importância, como a taxa de prenhez, calculada dividindo-se o número de fêmeas prenhes ao longo de um ano pelo número total de fêmeas do rebanho. A taxa de natalidade indica o número de bezerros nascidos em relação ao número de fêmeas prenhes. Comparando a taxa de natalidade com a de prenhez, temos o percentual de perda de bezerros durante a gestação. Já a relação touro-vaca, ou seja, o número de vacas atendido por touro, indica se os reprodutores são bem manejados, apresentam problemas sanitários ou baixa capacidade de cobertura, obrigando o fazendeiro a adquirir e manter mais touros, aumentando seus custos de produção. Em geral, um touro para 30 a 40 vacas em monta natural a campo pode ser considerado um bom índice.
Na fase de cria, outros índices também são de grande importância. A taxa de desmama é dada pelo percentual de bezerros que chegaram à idade de desmama pelo número total de fêmeas do rebanho. Uma baixa taxa de desmama indica baixa habilidade materna das matrizes ou manejo incorreto das crias. O peso ao desmame também tem grande importância. Quanto maior, melhor será o desempenho do animal na recria e nas fases seguintes da criação. Nas etapas seguintes da pecuária, outros índices ganham importância, como a idade de abate, podendo ser estabelecido como meta a idade de abate entre 20 e 30 meses, em sistema de pastejo, e de 12 a 24 meses em confinamento. Para o animal ser classificado como novilho precoce, precisa ser abatido antes dos 30 meses de idade. Quanto menor a idade, melhor. E ainda a taxa de desfrute, que é o percentual de animais retirados anualmente para abate, sem decréscimo no tamanho do rebanho. A taxa de desfrute média brasileira está por volta de 22%, sendo que os melhores projetos têm alcançado entre 25% e 30%. Índices semelhantes aos obtidos em países como Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia e França. Ou mesmo o índice como a taxa de lotação das pastagens, em unidades animais por hectare, indicando a eficiência do manejo das pastagens na propriedade. Qualquer atividade ela é analisada com base em índices de produtividade. A pecuária não é diferente. Esses índices existem levantados tanto por institutos, como por centros de pesquisa, como por escolas, e eles são de domínio público hoje. O problema é que os pecuaristas e também muitos técnicos não têm o costume de analisar índices e muitos analisam os índices de forma incorreta. E não tem como eu planejar, como eu estabelecer metas na atividade se eu não tiver índices. Eu tenho que conhecer os índices médios da atividade, né? Médio na minha região, médio no meu estado, médio no meu país, médio em nível mundial. E tem que conhecer os índices médios dentro da propriedade que nós estamos avaliando. E aí, comparando os índices médios, por exemplo, do Brasil com os índices médios da propriedade, nós podemos então classificar se essa propriedade, se aquele projeto está acima da média, está abaixo da média ou está na média. E depois disso nós temos que conhecer os índices potenciais, onde é possível chegar se a gente seguir uma sequência de procedimentos, né, e adoção de uma sequência de tecnologias, onde é possível chegar. Então nós temos que depois comparar o índice potencial com o índice da propriedade com o índice médio que eu estou comparando. E com base nisso nós estabelecemos metas de ganhos animal, metas de ganho por área e, como consequência, metas de ganho econômico, de retorno sobre o capital investido e de lucratividade. Outros aspectos gerenciais demandam a atenção do pecuarista. Recursos humanos, por exemplo, têm grande influência nos resultados da atividade pecuária, podendo ser elemento potencializador positivo. Seleção adequada, treinamento, delegação e supervisão são pontos chaves. Acesso a informações de mercado é também fundamental. Quanto mais bem informado, mais fácil será para o pecuarista antecipar as tendências de mercado. Por isso, as informações sobre a atividade devem ser entendidas pelo produtor como um insumo tão importante quanto os demais que utiliza no manejo do seu rebanho. O pecuarista precisa buscar conhecimentos e apoio gerencial para otimizar a rentabilidade de seu negócio.